Fala, galera coral, é tempo de Santa Cruz no ar, SAF assinada, bomba no Arruda, SAF assinada. Antes da gente ir para esse tema que é tão desejado pela torcida do Santa Cruz, eu queria pedir a você que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixa o like, importante para o YouTube, a questão do like, que é ele ver a relevância do vídeo e entrega a mais pessoas. Compartilha no grupo de WhatsApp a qual você faz parte, trabalho, faculdade, escola, família, igreja, enfim. E comenta, os comentários de vocês são sempre pertinentes e a gente sempre pode estar respondendo a todos eles. Né? Todos eles. Se você quiser ser um apoiador do nosso projeto, está aí, passando o Pix. Aí embaixo você envia o valor que você achar necessário. Ou então, você pode se tornar membro do nosso canal. Ao lado do inscreva-se, no YouTube tem Seja Membro, você aperta lá e aparece duas opções. E aí você, ao se tornar membro, você passa uma mensagem para a gente e é inserido num seleto grupo de membros do Tempo de Santa Cruz, que vai ser sorteado na live. Tá da fila, live da subida, amanhã. 2 brindes pela Realiza da Reformas e Construções. O nosso vídeo tem o apoio da Realiza Reformas e Construções, que vai nos fornecer os 2 brindes para serem sorteados. Atendemos em toda a região metropolitana, trabalhamos tanto com reparo, quanto com reforma, quanto com construção. Então, Realiza Reformas e Construções, 81999770818, o nosso arroba Realiza Construções. Também contamos com o apoio da Imprimix Recife. Você quer customizar as coisas da sua empresa está precisando de personalização de alguns produtos, Imprimix Recife. Está chegando final de ano, está chegando festa, pulseira de identificação também fazemos. Imprimix Recife, falar com o nosso amigo Dejailson, telefone 996259991. 9991. E a Foton, que está aí com um produto espetacular, a Almark S315, que é um modelo único que pode ser pilotado com a categoria CNH-B. Um modelo de caminhão que traz mais acessibilidade sem abrir mão da robustez e da tecnologia. Quem compra Foton, inclusive o chapéu está aqui da Foton. Contato do João Vitor, 819-8787-6637, o Instagram, @jv_Foton. Nesse produto, a Foton, ela lhe dá 3 anos de garantia sem limite de quilometragem, mais revisões preventivas grátis até 60 mil quilômetros, ou seja, a Foton chegou no mercado chutando a porta. Esse é um produto espetacular. Bom, gente, ontem, ao final da partida, nas comemorações no gramado, o repórter João Vitor Amorim, competentíssimo, entrevistou o Irã Barbosa, que falou sobre a SAF e que estaria já assinada. Não é que como é que se entende essa frase? É o aditamento da SAF. Num processo de SAF, que é uma transação de um volume muito grande, você, ao longo desse processo de construção desse contrato, porque a SAF é a compra de um clube, não é a compra de um pão, de um automóvel, de um bem. É um clube. E o clube tem vários contratos. Então, é um grande contrato que dentro dele existem vários subcontratos. É natural que dentro desse processo de SAF haja aditamentos de contrato, rearrumações de cláusulas, rearrumações inclusive de investimentos, enfim. É natural que nesse processo todo o contrato ele seja revisado. E aí, a cada revisão que é feita nesse contrato, a cada modificação que é feita nesse contrato, em virtude dessas revisões, chama-se de aditamento. Então, algo que poderia estar fora passa a ficar dentro. Algo que poderia já estar dentro do contrato, muda-se o percentual. Você tem saídas de possíveis investidores, você tem entrada de outros investidores. Isso tudo gera uma mudança de contrato, que nós chamamos de aditamento. E nós sabemos que durante
a Série D, naquela fase crítica do Santa Cruz, a SAF sofreu um processo de parada, de trave, porque pessoas dentro do clube acharam que não era interessante a SAF ser aprovada no modelo que estava. E o grande foco disso foi a questão da cessão do Arruda entrar, do patrimônio entrar na operação. Patrimônio esse que era a condição sine qua non para a operação ocorrer. Então, sem o patrimônio, não havia a operação. E no clube, existia a ideia de ceder, de fazer uma cessão do estádio por um determinado tempo. Mas depois desse determinado tempo, o estádio voltava para a associação. Já os investidores, eles queriam que o estádio entrasse na operação sem limite de tempo. Primeiro, como uma forma de garantia do investimento, da operação, é evidente. Segundo, porque nada garantia que o Santa Cruz Associativo, que vai permanecer existindo, ele adquirisse dívidas ao ponto de comprometer o patrimônio. Então, a saída era o Arruda entrar na operação da SAF, né, fazer parte, né, do patrimônio da SAF. SAF que não é os investidores, SAF que é um conjunto, que trata-se de investidores mais o Santa Cruz Associativo. Então, o Santa Cruz Associativo também fará parte da SAF. Minoritariamente, evidentemente, mas fará. Mas com poder de veto. Ele é uma minoria qualificada. E desse impasse que a SAF sofreu, os investidores vieram para Recife e passaram uma semana em Recife. Lembra daquele período em que os investidores passaram uma semana aqui? E nessa semana foi se costurando uma minuta de contrato que agradasse a todos. Investidores, clube. Quando eu falo clube, aparar as arestas e as barreiras, eliminar as barreiras que estavam existindo dentro do clube para a aprovação da SAF. E isso foi feito. Só que foi feito na surdina, foi feito calado, porque o clube, paralelamente, o time estava entrando numa reta decisiva de campeonato, em que a concentração precisava estar no seu máximo. E aí se chegou a uma ideia de contrato, um ponto comum que agradou investidores e que agradou o clube. Segundo os investidores, o contrato hoje ele é muito mais benéfico para o Santa Cruz do que era antes. Então, houve os investidores cederam em determinados momentos. Isso não quer dizer que toda e qualquer opinião que era contrária ao antigo o contrato da SAF estava errada, não. Se eles cederam, é porque poderia ceder. Havia fundamento na crítica. E aí o grande ponto qual é? É que o Arruda vai passar para a SAF. Mas só vai passar para a SAF após o investimento prometido pela SAF. Antes, 100 milhões em 10 anos. Pouquíssimo, não dava para fazer absolutamente nada. Lógico, a gente entende que os 100 milhões investidos no Arruda era para dar uma maquiagem no Arruda e trazer um potencial investidor para fazer o retrofit do estádio. Mas isso não foi aceito e a proposta agora é: o Arruda passa para a SAF, sim, mas o valor investido vai ser os mesmos 100 milhões, porém em 3 anos. Então a SAF tem a obrigação de investir no José do Rego Marcelo 100 milhões em 3 anos. Após a comprovação desse investimento de 100 milhões em 3 anos, o Arruda passa para a SAF. É interessantíssimo, né? Durante esse período, lógico, o Arruda vai sofrer processos de reformas, então a gente deve ter a nossa casa sendo a arena. Então é bom o torcedor do Santa Cruz se acostumar com isso. Mas a gente também não tem acesso ao contrato, à minuta do contrato novo, para poder discutir.
Então, quando ontem o Irã Barbosa afirmou ao João Vitor Amorim que a SAF está assinada, é que o aditamento feito após aquela uma semana de conversa em que as arestas foram aparadas e as barreiras eliminadas, está pronto e foi assinado. Se está pronto e foi assinado, e foi um aditamento conversado entre as pessoas do clube, é natural que ela não encontre barreiras para aprovação no Conselho Fiscal do clube, consequentemente na AGE. Na AGE, a gente nem conta porque a AGE vai ser 99% a favor da SAF. O Conselho Fiscal, o parecer positivo do Conselho Fiscal do clube, né, do Conselho Deliberativo, aí é que se tinha aquela questão, vai dar um parecer positivo ou não? Me parece que esse contrato, ao ser, né, realizado em conjunto e ter as arestas aparadas e as barreiras eliminadas, evidentemente, é praticamente uma certeza que esse novo contrato que já está assinado vai para o Conselho só vai chancelar e aí marca-se a AGE para a AGE aprovar e o Santa Cruz ter a sua SAF aprovada. Lógico, a SAF para ser implementada como um todo ainda requer outros passos. Temos um processo de RJ no meio que é extremamente delicado. Inclusive, sabemos que nessa RJ tinha gente comprando créditos do Santa Cruz. E o que é uma RJ? Recuperação judicial, em que você elabora um plano de recuperação judicial e existe a Assembleia de Credores. Se a Assembleia de Credores aprovar o plano de recuperação judicial, a recuperação judicial é homologada, inicia-se o processo de pagamento e só a partir daí é que o Santa se constitui em SAF com um novo CNPJ até a aprovação da RJ, a SAF ela pode existir de maneira oficiosa, mas não de maneira oficial. Então, em termos de SAF instituída, não é só a aprovação do Conselho e a aprovação da AGE. Tem a RJ, a homologação, enfim. Mas tudo caminha para que em 2026 a SAF já esteja concretizada e já esteja implementando processos administrativos profissionais, coisa que a gente não vê no Santa Cruz há mais de 50 anos, ou talvez nunca vimos, porque quando o Santa Cruz foi uma potência em termos de futebol, o futebol era administrado de maneira amadora, e dentro desse amadorismo nós brilhamos. Quando o futebol começou a se profissionalizar, o amadorismo do Santa Cruz conduziu ele na contramão da lógica do futebol. Enfim, tudo certo. Torcida tricolor feliz com o acesso. A SAF está andando e agora é só começar a planejar. Planejar 2026. E para isso, vamos fazer alguns vídeos, sim, falando, inclusive, de elenco e de reformulação, porque tem muita gente que não tem condições de jogar a Série C do futebol brasileiro. É tempo de Santa Cruz.